Querido irmão, querida irmã, estamos dando sequência a um pensamento sobre a confissão, uma história sobre a confissão. Fizemos algum caminho até aqui já, falando sobre a importância da confissão, seguindo algumas histórias e também ouvindo aquilo que o padre Luís Chiavarino vem a nos dizer. E confessai-vos bem é algo bom, é algo que nós precisamos conhecer e aprender para verdadeiramente fazer a experiência de uma boa confissão. E nós poderíamos nos perguntar, bem, de tudo isso que foi falado até aqui nas confissões, sobre as confissões, Deus, Ele perdoa sempre? Então, nós vamos entender isso um pouquinho hoje. Será que Deus perdoa sempre? Será que Ele realmente nos perdoa, nos ama? E o amor dele é tão grande para conosco? Então, seguindo aquilo que o padre Luís Chiavarino está nos ensinando, vamos dar sequência a essa história sobre a confissão. E diz assim: poderíamos nos perguntar, se alguém reconhece a tempo as suas faltas e se confessa bem, Deus perdoa sempre, não é verdade? Sim, Deus perdoa sempre a quem volta arrependido. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Ouvia mais de 100 vezes e acho-a sempre lindíssima e muito consoladora. Conte-a para mim, por favor. O infeliz rapaz foge de casa, gasta todos os seus bens em excessos. Reduzido à miséria extrema, é obrigado a ser guardião de porcos e parte com os animais imundos, os restos de comida, para não morrer de fome. Por fim, cansado de uma vida tão mesquinha, cheia de remorso, resolve voltar para junto do pai, vence a vergonha e decidido exclama: Surgam et ibo ad patrem meus. Erguer-me-ei e irei para junto do meu pai. De fato, volta. E assim que chega, atira-se aos pés do pai, implorando: Pai, perdoa porque pequei. O pobre pai, que desde o triste dia em que o filho partira não tinha conhecido nem paz nem sossego, não repele, abre-lhe os braços, ergue-o, aperta-o contra o peito, beija-lhe a fronte, cobre-o com o próprio manto para que ninguém o veja naquele estado. Ordena aos servos: corram, tragam as roupas mais belas para que eu vista de novo o meu filho. Tragam os anéis de ouro e os colares preciosos para que eu o enfeite. E vocês diz a outros: matem a vitela mais gorda e prepare um grande jantar. Convidem parentes e amigos, chamem também os músicos, quero uma grande festa, porque meu filho que estava perdido voltou. Poucas horas depois, já cada coisa está em ordem, cheia a sala, postas as mesas. O filho que pouco antes causava dó, aparece todo enfeitado, radiante de alegria ao lado do pai, e sentado no lugar de honra, torna-se o rei da festa. Você sabe quem é ele? É o pobre pecador, e seu pai é Jesus. Cada vez que o mais infeliz pecador atira-se aos pés de Jesus e diz, arrependido: Padre, perdoa-me porque pequei, a mesma cena se repete. O confessor que representa Jesus ergue o infeliz, aperta-o nos braços, dá-lhe o beijo do perdão, reveste-o da graça santificante, adorna-o com seus conselhos, leva-o ao casamento de Jesus, que é a comunhão. Assim, o coitado que poucos minutos antes era escravo do demônio e presa do inferno, por causa do pecado, torna-se o rei da festa, porque, como você sabe, Jesus mesmo disse: há mais prodígio no céu por um pecador que se converte
do que 99 justos que já vivem na graça de Deus. Ora, bendita seja a confissão, ela é realmente o sacramento do perdão e do consolo. Mas por que nem todos se confessam? Poderia me dizer? Porque não conhecem, não amam a Jesus suficientemente. Ah, se todos pudessem vê-lo como ouviu aquela mulher do Evangelho. A pobre adúltera, não é? Conte, esse também é um fato consolador sobre a mulher adúltera. Um dia foi apresentado a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, para que ele a condenasse segundo a lei, a ser lapidada. Ele, Jesus, vendo-a toda envergonhada, abaixou-se e começou a escrever na poeira palavras misteriosas, e ao mesmo tempo que ele escrevia, os acusadores se retiravam confusos e cabisbaixos. Quando todos já tinham ido embora, Jesus levantou-se e, virando-se para a mulher pecadora, disse-lhe: Ninguém te condenou? Ninguém, respondeu a mulher, tremendo. Pois bem, nem eu tampouco te condenarei. Vai em paz, não peques mais. Eis aí, meu caro, a vontade de Jesus, não condenar, mas perdoar, e mesmo que todo mundo nos condenasse, ele nos absolveria, satisfeito, se não tornarmos a pecar. Mas ele era Jesus, ou seja, Deus, mas estará o confessor sempre disposto a perdoar? Sim, o confessor perdoa sempre, mesmo que se trate de qualquer falta enorme, porque ele representa Jesus. Ouve o que nos conta um dos maiores oradores franceses, Mansobré. Lá pelo fim da terrível revolução, que causou tantas vítimas e derramou tanto sangue inocente, um velho miserável, tão pobre quanto tinha sido mau, estava moribundo no imundo sótão de Paris. Acode à sua cabeceira um jovem sacerdote. Ele o recebe com grande temor e, depois de angustiosos suspiros, começa a contar: Ouvi-me, padre, e Deus queira que possais não me amaldiçoar. Eu era criado de uma família nobre que me enchera de benefícios. Quando chegaram os dias terríveis da Revolução, o meu coração ingrato correspondeu-lhes com mais monstruosa traição. Combinando com os revolucionários, revelei-lhes o esconderijo dos meus patrões. Acompanhei-os ao patíbulo e apoderei-me dos seus haveres, que esbanjei em pagodes. Ó, padre, eu sou um monstro. Veja-os, são os meus patrões, tão amáveis, tão bondosos. E enquanto falava, abriu um estojo que continha os retratos dos antigos patrões. Horror! O sacerdote reconheceu naqueles retratos seu pai e sua mãe. Então a cena foi espantosa. O ministro de Deus, rijo, pálido, trêmulo, olhava chorando para o assassinato de sua família. O moribundo, como um espectro, erguia-se na cama e, mostrando o peito nu e descarnado, gritava: Vingai-vos, vingai-vos. Mas o zeloso sacerdote lembrou-se de que naquele momento tão trágico para ele, não era mais um homem, mas o representante de Jesus Cristo. Caindo em cima do assassino, pôs-lhe o crucifixo sobre os lábios para sufocar os gritos de desespero e disse: Meu amigo, meu filho, meu irmão, disse: Enganaste, eu sou Jesus Cristo, e Jesus Cristo perdoa. E sempre abraçando o pecador, absolve-o e consola-o, e o mendigo morre perdoado e abençoado nos braços daquele cuja vida envenenara. Nossa, depois de ouvir esses fatos,
Será que alguém ainda teme manifestar os seus pecados ao confessor? A confissão é realmente o sacramento do perdão e das consolações. Eu gostaria de ter 1000 línguas para gritar para o mundo inteiro: experimentem e vejam o quanto Jesus é bom. Portanto, nada de medo, nada de vergonha. Confessem-se sempre bem, e não só para fugir do inferno, mas também para ter, nesta vida, consolações e paz, porque de uma boa confissão pode depender todo o nosso futuro, a nossa salvação. A beata Ângela de Foligno tinha cometido na juventude certas faltas que não tinha ousado confessar. Continuou assim por muito tempo, mas, como remorso da consciência não a deixava tranquila nem de dia nem de noite, depois de ter rezado muito, resolveu fazer finalmente com coragem uma confissão sincera de todos os pecados e sacrilégios. A acusação franca proporcionou-lhe a maior glória, porque além de paz e da alegria da consolação no seu coração, teve a força de se tornar santa. Há mais de 600 anos que é honrada pela Igreja e pelo mundo inteiro com o título de beata. A venerável Maria Fornari, romana, conta que quando criança teve a infelicidade de cometer algumas faltas contra a modéstia, contra a castidade. Assim que lhes percebeu a gravidade, absteve-se delas, mas por vergonha nunca ousou confessá-las, e assim foi ajuntando sacrilégios a sacrilégios. Vivendo sempre com o coração angustiado, resolveu tornar-se freira. Entrou no convento de Lodi, na Umbria. Fez a vestição, fez a profissão religiosa, porém sempre com o inferno no coração. Que miseráveis e angustiosos eram os seus dias. Finalmente, durante a novena da Assunção, sentiu no coração um desejo muito grande de pedir a Maria Santíssima a graça tantas vezes implorada inutilmente. Fez o pedido com tanto ardor que no mesmo instante sentiu uma força tão grande que pôde manifestar as suas culpas, não só ao confessor, mas a toda a comunidade. Reparou tudo com uma confissão geral e começou a viver uma vida tão santa que mereceu a honra de ser elevada ao altar, ser santa. E por aí você vê, meu caro e minha cara irmã, que mediante a confissão, Jesus não só perdoa, mas nos dá a possibilidade de nos tornarmos santos. É por isso que, muito acertadamente, todos os teólogos dizem que a confissão é o principal meio de santificação. Poderíamos dizer neste momento que uns rezem pelos outros para aproveitar a confissão. Então, meu caro irmão, meu cara irmã, não percamos tempos em nos confessar. Estamos aí vivendo um tempo de graça, e que neste tempo de graça possamos confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados, aquele pecado que está mais escondido dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, para que verdadeiramente possamos amar Jesus de todo o coração e no final da nossa vida nos tornarmos santos, santas, pois é esta nossa vocação, ser santo e ser santa. E não tenhais medo, pois sempre que estejamos e tenhamos o coração arrependido, o Senhor Deus, que é Pai, sempre nos perdoa. Nos recorramos a Ele no sacramento da confissão. Deus te abençoe e um forte abraço.